pessoas sabem separar muito bem, dentro das outras instituições, inclusive, as pessoas que são boas e as pessoas que são ruins. Essa clarividência é parte de um caminho de maturidade que a nossa sociedade tem, graças às informações hoje que são trocadas com muito mais velocidade e de modo pequeno, mas já graças a Deus as pessoas sabem diferenciar também de que algumas instituições são mais preservadas do que outras, existem interesses atrás de uma ou de outra, e isso é muito Agora importante. tem uma questão interessante aqui, você que está nos acompanhando vai concordar comigo, porque às vezes acontece, por exemplo, num episódio como esse, não é, que a igreja está passando, tem muita gente que diz assim, bom, qualquer religião é boa, no caso aqui da igreja católica, não é, aquilo que a igreja pregava então não vale mais, e é o seguinte, eu creio em Deus, eu vou fazer a minha própria religião e, claro, se eu vou fazer a minha própria religião porque eu creio em Deus, eu vou ter também as minhas normas morais, não é? O que o senhor diria quando uma pessoa afirma desta maneira? Bom, em parte, explicação da época em que vivemos, da emancipação da subjetividade, que é fruto de um processo longo que aconteceu, né, na pós-modernidade. Em parte, isso significa imaturidade no conhecimento da nossa própria fé cristã, mas ainda elencaria uma terceira e última questão. É impossível um sujeito viver eternamente sem normas morais objetivas. Isso não pertence à estrutura do ser humano. Há determinados momentos em que, se você elege sozinho a sua própria norma, a sua própria lei, você não sobrevive de modo até psiquicamente saudável pelo resto da vida. A gente tem que ter sempre uma referência exterior objetiva. Essa questão, então, de criar a própria norma moral é meio que... se esgota. Bel prazer, meio muito perigoso, né? Muito perigoso. Falando em normas morais, Frei Antônio Moser, ou, né, alguns preferem dizer aí valores evangélicos, normas éticas e assim por diante. Para essas pessoas que de maneira um pouco às vezes equivocada, como a gente está vendo aí, concluem que, por exemplo, o que a igreja ensinava em termos moral já não vale nada, como a gente tem percebido aí. O senhor não acha que a gente deveria fazer então aí, e acho que é muito importante e oportuno no nosso programa, umas distinções, por exemplo, entre normas eclesiásticas e valores evangélicos? Perfeitamente. Vamos começar por aí. Aquilo que está no Evangelho não cabe à igreja mudar. O que Deus uniu, o homem não separe. O que você vai dizer? Está muito claro, é uma norma evangélica. Perfeito. Muito bem. Em seguida, você tem normas éticas que vão além da religião, ou seja, são expressões de convicções profundas que foram sendo adquiridas pela humanidade, de que o caminho da sociedade saudável exige que você preserve certos valores. E na medida em que você não preserva esses valores, não promove esses valores, essa sociedade se desagrega. É o exemplo do Império Romano, é o exemplo mais característico, não é? O grande Império Romano, quando perderam a virtus, a virtude, a força, simplesmente vieram os povos nórdicos, não é? E simplesmente fizeram barulho e as muralhas de Roma caíram. Agora, existem então normas evangélicas, normas éticas, não cabe a nós mudar, cabe a nós interpretar, ver de um lado, ver do outro, mas não mudar. Depois, você tem normas, por exemplo, canônicas, do direito canônico. Como o direito canônico mudou em 1987, se não me engano. 83. Ou seja, 83. Ou seja, você tem alterações, por exemplo, a lei do jejum eucarístico. Quando eu fiz a primeira Eucaristia, meu Deus, que medo de engolir uma gotinha de água porque quebrava o jejum. Não, mas a igreja chegou a uma conclusão que o jejum que eu aprecio não é bem esse, é justamente você socorrer os pobres, as obras de misericórdia. Né? Portanto, são normas canônicas. Depois você tem normas pastorais, que normalmente é uma igreja, por exemplo, do Brasil, tem uma série de normas pastorais. Você batiza ou não batiza filho de mãe solteira? Não é? Isso é uma norma, eu diria, pastoral. Não é uma norma evangélica, porque Jesus diz, ide por todo mundo e batizai a todos em nome do Pai e do Filho. Normalmente se diz, olha,
que alguém seja responsável pela educação cristã dessa criança. Isso sim, mas só para perceber a diferença. Depois você tem outras normas que são mais, talvez assim, litúrgicas, dentro do contexto da liturgia, mas que também mudam. Por exemplo, a minha primeira missa, eu cantei solenemente de costas para o povo. Não sou tão velho assim, mas em todo caso, era a missa, cantava de costas para o povo. E só virava para o povo para dizer Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco. Ora, gente, são normas litúrgicas, não tem aquela profundidade. Agora, algumas normas litúrgicas, claro, elas, por assim dizer, remetem ao Evangelho, remetem à doutrina. Isso é diferente. Pão, vinho, as palavras da consagração, evidentemente, não quero diminuir, apenas que as vestimentas, por exemplo, isso aí são coisas bastante secundárias. Então, tem normas e tem normas. E também temos as normas civis. Não é que elas não tenham valor, elas têm valor. Agora, tem normas civis, que não batem com as normas evangélicas e éticas. Por exemplo, liberação do aborto. É uma situação clara em que ninguém tem o direito de autorizar a retirada da vida de uma pessoa. Ou mesmo nos países onde tem pena de morte. Gente, isso aí não pode ser uma norma correspondente à ética. A ética iria dizer, como João Paulo II explicitou muito bem, busquemos outros caminhos para as pessoas que não podem viver em sociedade. Tá certo, nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco tem uma questão aqui muito importante que eu vou colocar aqui, os nossos moralistas aqui um pouco na parede, mas você aguarde, é logo após o nosso intervalo. Não saia daí, um minuto só.